Você já ouviu falar de uma força aérea que, ao tentar proteger seu próprio território, acaba se destruindo sozinha? Imagine um exército de aviões que, em vez de atacar inimigos, bombardeia suas próprias cidades, deixando milhares de civis no escuro, no frio, e completamente desorientados. Essa é a realidade assustadora que acompanha a operação dos aviões russos atualmente. Recentemente, ocorreram incidentes chocantes envolvendo aeronaves russas que, por erro, destruíram suas próprias instalações e populações. Em 17 de novembro, pilotos russos acidentalmente bombardearam a região de Belgorod 8 vezes em apenas 11 dias. Cada ataque, além de atingir alvos estratégicos, deixou dezenas de milhares de civis sem energia elétrica e tomou suas casas e vidas como alvo involuntário. Em uma dessas operações falhas, uma gigantesca explosão destruiu uma usina de energia térmica, deixando 40 mil residentes sem eletricidade. Eles sequer imaginavam que a causa de tanta destruição seria um erro humano de seus próprios militares. No dia 6 de dezembro, aeronaves russas tentaram atacar a Ucrânia, mas, ao invés disso, ficaram presas na própria armadilha, suas bombas se voltaram contra o território russo. Essa não foi uma falha isolada, foi um sinal claro de que o orgulho militar de Putin virou caos completo. Hoje, essa guerra de autossabotagem se intensifica. Desde o início do ano, os aviões russos realizaram mais de 128 ataques acidentais dentro de seu próprio território. Um exemplo chocante aconteceu em julho de 2024, quando uma bomba de 3 toneladas foi lançada de uma asa e caiu sobre uma vila russa, destruindo tudo. Os pilotos, assustados e emocionalmente destruídos, parecem mais com fugitivos do que com soldados de confiança. Ainda mais aterrorizante, houve um episódio grotesco em uma base aérea. 2 pilotos, ao tentar escapar de uma missão, acionaram seus assentos e morreram abruptamente ao colidirem com o teto de concreto do hangar. O incidente revela um nível alarmante de descontrole, disciplina zero e uma saúde mental precária dentro das forças russas. O que faz esses erros serem ainda mais desesperadores é a possibilidade de traição. Recentemente, um piloto russo foi convencido a desertar, entregando seu helicóptero carregado de peças para a Ucrânia, recebendo $500 mil em troca. Se um soldado, entregando todo o seu equipamento, já abandona seu país na hora do perigo, o que esperar de aviões cada vez mais desgovernados? Essa situação desesperadora não é apenas uma crise operacional, é uma ameaça de autodestruição. Cada erro, cada bomba que cai na própria nação, mostra um vazio gigantesco na liderança e na estratégia militar de Putin. O sonho de um exército imbatível virou uma piada de mau gosto, uma marcha de caos, medo e derrota anunciada. Se essa selvageria continuar, quem será o próximo a pagar o preço? Talvez sejam os civis, talvez os próprios soldados. Mas uma coisa é certa, o que parece uma guerra contra outros, na verdade, é uma batalha contra o próprio comando. E o resultado final pode ser uma tragédia que ninguém poderia prever, uma destruição que começa de dentro e devora tudo ao redor. No coração de Belgorod, uma tragédia indescritível aconteceu. As tropas russas, envoltas em caos, tentaram destruir a Ucrânia, mas o que ocorreu foi algo completamente inesperado. Um ataque, inicialmente planejado como uma ofensiva militar, transformou-se em uma catástrofe interna. Quando a cidade foi mergulhada nas trevas, quase 10 mil civis ficaram sem eletricidade, e tudo por causa de uma explosão que rasgou a paz. De repente, uma bomba de enorme poder caiu, não como parte de uma estratégia militar, mas como uma substância eletrônica destruída, exatamente no coração da cidade. Essa explosão criou uma espécie de força de choque que envolveu tudo em chamas, devorando ruas, edifícios e vidas. Como um pesadelo de guerra, deixou um rastro de destruição e desespero. Mas o que realmente revelou o lado sombrio dessa história? Relatos indicam que um jato voou baixinho contra a fronteira ucraniana antes do desastre. Logo depois, as forças russas abriram fogo, causando um caos absoluto. Uma investigação revelou que o que destruiu Belgorod foi uma explosão de energia, provocada por uma bomba eletrônica, que caiu direto na infraestrutura civil. O impacto foi devastador. A explosão incendiou a cidade, e milhares de civis ficaram presos na escuridão, sem eletricidade, sem esperança.
Os especialistas afirmam que essa tragédia foi resultado de uma tentativa de sabotagem, uma operação de bastidores que saiu do controle. As forças russas, que deveriam ser uma máquina de guerra eficiente, mostraram sua vulnerabilidade e descontrole. Imagine só, uma bomba experimental de potência enorme, que deveria alcançar objetivos militares, acabou causando uma destruição interna sem precedentes. Como isso aconteceu? Os relatos sugerem que, na confusão, forças descontroladas receberam cargas de explosivos que não poderiam conter e caíram na própria cidade, numa queda de foguete que rasgou o céu. Essa história nos faz questionar o que realmente acontece nos bastidores dessa guerra incessante. Como uma operação tão planejada se transforma em um desastre interno tão profundo? E o mais assustador, será que essa onda de caos está apenas começando? Fique atento, porque essa narrativa revela uma verdade chocante que poucos têm coragem de admitir. Em nosso último capítulo, vimos como as operações aéreas russas se tornaram cada vez mais caóticas. Bombas, ideias falhas, erros que custam vidas. Mas o que aconteceu recentemente ultrapassa qualquer expectativa. Um incidente que revela o verdadeiro fracasso das forças aéreas russas e um mecanismo de destruição que ameaça sua própria terra. Você consegue imaginar a cena? Uma bomba gigantesca caiu sobre uma cidade russa, destruindo tudo em seu caminho. E a pergunta permanece: até onde eles irão nessa loucura? Tudo começou com uma tentativa de atacar posições ucranianas, mas o plano foi completamente desmoronado. Os fundos reservados para esses ataques foram completamente consumidos por erros e falhas técnicas. Em vez de uma missão precisa, uma bomba caiu como uma pedra na própria cidade de Belgorod. O governador local, Gladkov, alegou munições não identificadas, mas na verdade, suas palavras mais parecem um grito de desespero. Se ele soubesse o que realmente acontecia, teria revelado a verdade. Foi uma explosão acidental, resultado de uma calamidade uivim. O sistema de defesa aérea, que deveria proteger, falhou, e tudo aconteceu de forma imprevisível. O relato de civis na região revela uma realidade assustadora. Pilotos russos, descontrolados, deixaram 8 bombas na mesma zona em apenas 11 dias. Você consegue imaginar essa rotina destrutiva? Uma bomba por dia, quase uma por cada momento em que essa força aérea atua. E a situação piora com números ainda mais alarmantes. Desde o início de 2025, mais de 133 bombas aéreas foram lançadas na fronteira russa e territórios ocupados. Isso é um sinal claro do desespero em que essas forças se encontram numa máquina de guerra que virou alvo de suas próprias ações destrutivas. Ainda mais chocante é uma missão recente. Um bombardeiro russo lançou uma bomba de Fab 3000, uma das mais destrutivas armas não nucleares. Não para lançar sobre o inimigo, mas para destruir suas próprias comunidades. O impacto foi devastador, uma explosão que deixou dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade, o céu escuro, o som do estrondo ecoando até o último rincão das cidades, enquanto as casas se afundavam em pó e fumaça. Você consegue sentir o cheiro do fogo, o calor abrasador, enquanto o caos se espalha? Esses acontecimentos revelam uma força militar à beira do colapso, perdendo o controle em seu próprio terreno. Esses incidentes parecem mais que acidentes. Existe um padrão de erro, uma cadeia de eventos que mostra uma força aérea como uma peça de um quebra-cabeça desmoronado. Mas mais assustador ainda é o que eles mesmos estão fazendo, destruindo suas próprias bases, suas cidades, sua própria resistência, tudo por uma estratégia que já não faz sentido. E as sombras desse caos continuam crescendo, escondidas por trás de declarações oficiais. E o mais aterrorizante? A possibilidade de uma falha fatal, próxima de acontecer. Você consegue se imaginar nessa situação? Ainda mais por vir uma reviravolta que promete deixar todos perplexos. A tensão aumenta a cada dia, e a situação nos territórios fronteiriços da Rússia se torna cada vez mais alarmante. Desde o início de 2025, registros mostram que as forças aéreas russas lançaram pelo menos 133 bombas em regiões próximas à fronteira. Outros especialistas sugerem um número oficial de 128, mas, de qualquer forma, a realidade é que a violência e o caos continuam a crescer.
Imagine o som de explosões ecoando ao longe, o cheiro penetrante de fumaça no ar, e o sentimento de impotência que assola as populações locais. Como uma nação com uma economia tão frágil consegue sustentar essa série interminável de ataques a seu próprio território? Os dados indicam que as ações do seu próprio exército estão se tornando símbolos de incompetência e descontrole. Em julho de 2024, uma bomba de Fab 3000, uma das armas não nucleares mais destrutivas, foi lançada às cegas sobre uma vila russa, na região de Belgorod. Você consegue imaginar? 3 toneladas de destruição caíram não na linha de frente ucraniana, mas na própria Rússia. Residências, infraestruturas, vidas, tudo foi atingido. Como é possível que soldados tão treinados cometem erros tão catastróficos? As ações desses pilotos revelam um psicossistema desajustado. Muitos estão tão desestabilizados que acabam espalhando bombas por regiões civis, simplesmente fugindo ao perceberem que o erro foi fatal. Eles preferem retornar às bases, analisando suas ações como se fosse uma rotina, enquanto milhares de famílias ficam às escuras, temendo o próximo ataque. E o cenário se complica ainda mais. É padrão que esses incidentes não sejam simples acidentes, mas o reflexo de uma estrutura militar completamente falha. Os voos de reconhecimento, muitas vezes realizados de forma precipitada, acabam por destruir suas próprias cidades por descuido. Essa é a verdadeira tragédia de um exército que se desmantela por dentro, enquanto tenta manter uma imagem de força. Por trás dessa cadeia de erros, há algo mais sombrio. Há relatos de pilotos russos que, desesperados, entregam suas aeronaves ao inimigo por recompensa. Pilotos que, em vez de cumprirem sua missão, escolhem traçar uma rota de destruição e fuga, deixando o país à deriva. Em 2023, um exemplo chocante aconteceu. Um piloto de um helicóptero Mi-8 pousou na Ucrânia com peças de avião de combate, ganhando $500 mil por sua traição, um valor que ensinou a muitos o preço da liberdade. E o mais assustador? Os próprios pilotos russos estão desesperados, com suas mentes distorcidas pela pressão constante e pelo medo de punições. Muitos preferem arriscar suas vidas em estratégias suicidas, despejando bombas de modo aleatório, muitas vezes de dentro do território russo, e fugindo antes que o caos destrua tudo. No fundo, essa situação revela um fato inegável: o exército russo está doente, desconectado de sua missão. A balança do poder se desequilibrou, e o que antes parecia uma máquina de guerra invencível se tornou uma fera descontrolada. Como um grupo de pessoas pode destruir sua própria terra? Recentemente, um episódio ainda mais grotesco aconteceu numa base aérea russa. 2 pilotos, dentro do hangar, ativaram seus assentos de escape, e morreram de forma terrível. Os foguetes dispararam, atingindo o teto de concreto, e eles despencaram na própria estrutura, numa velocidade extrema. Como acreditar que essa foi uma falha de treinamento ou um acidente? Como não perceber que o nível de disciplina e saúde mental desses operadores está em colapso? A verdade é que, por trás dessas tragédias, há uma crise silenciosa. Muitos pilotos, ao se sentirem traídos pelo sistema, preferem virar a face e entregar suas asas ao inimigo. Em 2023, uma operação secreta mostrou que um piloto de um Mi-8 deixou sua aeronave carregada de peças de combate na Ucrânia, em troca de uma troca de vida segura para sua família. Esses exemplos deixam claro que o verdadeiro inimigo não é apenas o inimigo declarado. Está na própria estrutura militar, nas decisões tomadas por quem deveria proteger a nação. Uma façanha desesperada, uma fuga em massa, uma traição silenciosa, tudo aponta para uma crise de moral e competência. A explosão do conflito interno na Rússia revela uma realidade assustadora: a força destroçada, a confiança destruída e a esperança desaparecendo. E, neste momento, a única alternativa que parece surgir é a rendição, um ato que o Kremlin teme mais do que qualquer ataque externo. Você consegue imaginar? Pilotos que, em sua desorientação, optam por abandonar seus postos, deixando suas cidades e suas famílias ao destino. Um exemplo emblemático ocorreu em 2023, quando um piloto russo entregou seu helicóptero carregado de peças especiais na Ucrânia, em troca de uma vida segura para ele e seus entes queridos. Se a traição já está acontecendo dentro dessas fileiras,
O que resta para o resto do exército? A resposta é simples e assustadora: insegurança, medo e desintegração total. Porque, no fim das contas, o maior perigo não está nas batalhas externas, mas no próprio coração roto de uma força militar que, ao tentar se manter forte, se destrói por dentro. Acredite ou não, a verdadeira ameaça à Rússia não vem mais de invasores estrangeiros, mas das próprias mãos que controlam seus aviões. Você já pensou como um país pode se destruir por dentro? Talvez ainda não tenha percebido quão frágil se tornou a Força Aérea Russa. É assustador imaginar que, em 2025, eles jogaram mais de 128 bombas contra seu próprio território, incluindo áreas civis. Tudo isso acontece porque o Kremlin treinou seus pilotos de forma precária, sob uma pressão imensa. Aviões inseguros, equipamentos que falham na hora H, acidentes dentro das bases, tudo virou rotina. Imagine o som de motores falhando, o cheiro de óleo queimado, o frio na barriga enquanto uma bomba cai do céu sem rumo. Esses pilotos, muitas vezes, optam por fugir ou abandonar suas missões do que arriscar a vida heroicamente em combates reais. O que aconteceu em Belgorod não é um acaso isolado. Foi um símbolo cruel do colapso do poder militar russo, um aviso do que pode vir a acontecer. Uma cidade inteira mergulhada na escuridão, famílias sem eletricidade, tudo por um erro grotesco de uma aeronave que se perdeu dentro de uma base. Como uma força de guerra pode se perder assim? A resposta está na negligência, na falta de preparação e na desesperança. Imagine a cena, uma explosão devastadora, uma bomba que não deveria existir, caindo de uma aeronave que não deveria estar voando. E tudo por um sistema de comando que não consegue mais controlar suas próprias forças. Essa ignição, que destruiu Belgorod, revelou uma verdade chocante: a Rússia está à beira do colapso. Sua força militar se desmancha por dentro enquanto tenta manter as aparências. Mas o pior ainda está por vir. Esses pilotos cansados, esses aviões envelhecidos, suas bombas enferrujadas, eles não vão parar. Se continuarem assim, o próximo erro pode ser muito mais dramático. Uma bomba mal colocada pode atingir uma instalação nuclear, uma cidade cheia de civis. E tudo isso porque, ao invés de lutar com inteligência, a Força Aérea Russa virou uma fonte de autodestruição. Enquanto isso, do outro lado do conflito, a Força Aérea da Ucrânia mostra uma estratégia completamente diferente. Enquanto Rússia colapsa por dentro, os ucranianos avançam com precisão, inteligência e coragem. Eles lutam não apenas para sobreviver, mas para conquistar vitórias reais, mostrando que a verdadeira força vem de saber quem você é e do que é capaz. No fim, o que isso nos revela? É que os impérios, por mais grandiosos que pareçam, morrem de dentro para fora. A nuvem de fumaça de Belgorod é só o começo. Pode ser o sinal de uma rachadura profunda no coração da Rússia, uma ferida que talvez seja fatal. Porque, no fim das contas, quem realmente destrói uma nação são suas próprias fraquezas internas, não os inimigos do lado de fora. E agora, a pergunta que não quer calar: até onde esse colapso interno pode chegar? Quais são as próximas vítimas dessa crise silenciosa, essa guerra invisível? O que veremos nos próximos meses? Uma coisa é certa: o tempo revela a verdade, e ela já está escorrendo pelos trens, pelas bases e pelos céus azuis e brancos que um dia foram símbolo de poder. No fronte de guerra aérea, uma história contrasta dramaticamente com o que ocorre na Rússia. Enquanto alguns pilotos russos preferem destruir suas próprias estações transformadoras por medo ou incompetência, a Força Aérea Ucraniana atua com inteligência e determinação, mudando o jogo completamente. Seus aviões são antigos, remanescentes da era soviética, e seu inventário é limitado. Mas sua missão não é apenas sobreviver. Cada voo é uma batalha por resultados. Você já imaginou uma força aérea que, mesmo com recursos escassos, consegue atingir alvos cruciais a centenas de quilômetros de distância? Os pilotos da Ucrânia usam tecnologia ocidental de precisão, uma inovação que parecia impossível para aviões soviéticos antigos. Enquanto os russos deixam bombas cegas cair, muitas vezes destruindo infraestrutura civil, os ucranianos usam mísseis inteligentes, como o JAM.
Eles lançam esses mísseis de seus MiG-29, sem sequer entrar no alcance de defesa aérea inimiga, destruindo bases estratégicas e linhas de logística com precisão cirúrgica. Imagine o som das bombas passando, a sensação de tensão no ar, enquanto um míssil calcula seu caminho pelo céu. A tecnologia avançada, combinada com treinamento exemplar, permite que esses pilotos façam milagres. A diferença de mentalidade e adaptação é clara. Enquanto os russos parecem empurrados pelo medo, os ucranianos lutam com coragem e engenhosidade. Por que essa diferença é tão grande? Como uma força aérea tão limitada consegue criar uma disrupção tão marcante na guerra aérea? A resposta está na motivação, na preparação e na inovação contínua. Essas ações não apenas desafiam a narrativa de superioridade aérea de Putin, mas também mostram uma resistência surpreendente de uma força menor, que aproveita a cada oportunidade para virar o jogo. E a maior reviravolta? Os próprios russos, em meio a esse caos, começam a perceber que não basta ter a maior frota ou tecnologia antiga. A eficácia está na inteligência, na estratégia, na adaptação. A batalha não se decide só pelo número de caças, mas pela determinação de quem ousa usar cada recurso ao máximo, mesmo que pareça ultrapassado. Como será que essa luta vai terminar? O que ainda está por vir na guerra aérea mais surpreendente da atualidade? No fronte da Ucrânia, a precisão das operações com mísseis de longo alcance mudou tudo. Apesar de seus recursos limitados, os pilotos ucranianos têm destruído alvos estratégicos com uma eficiência que surpreende até os mais experientes. Seus aviões antigos, as dificuldades técnicas, tudo é superado por uma determinação ferina. Enquanto a Rússia continua a lançar bombas aleatórias, os ucranianos transformam velhos caças soviéticos em armas letais, capazes de destruir bases militares, linhas de suprimento, tudo com uma precisão assustadora. E o mais chocante, eles fazem isso sem sequer entrar na zona de defesa aérea russa. Como podem? A resposta é motivação, treinamento europeu, uma adaptação que desafia o próprio Kremlin. Essa estratégia é uma bomba de verdade, espalhando destruição e insegurança por trás das linhas inimigas. Mas a maior surpresa aguarda no horizonte, os F-16. Se com velhos MiG-29 eles já causam tanto estrago, imagine com esses jatos avançados. A distância entre a Ucrânia e a supremacia aérea de Putin está desaparecendo. Isso expõe uma verdade dolorosa: soldados pagos por uma fortuna não têm a mesma coragem dos que lutam por sua terra. E a desgraça maior, a incapacidade da própria Rússia de proteger seus transformers, seus próprios pilares. Cada bomba destruída, cada linha de suprimento cortada, revela que o castelo de cartas do Kremlin está caindo. E então? Você consegue imaginar o maior segredo por trás do sucesso ucraniano? A resposta vai te deixar de boca aberta. Prepare-se, a realidade é ainda mais chocante do que parece. Após uma série de erros e consequências desastrosas, a situação da Força Aérea Russa chega ao auge do caos. Você já imaginou uma cena tão absurda que parece saída de um pesadelo? 2 pilotos, dentro de uma base, sentem-se tão pressionados que fazem algo fatal e inesperado, ativam seus assentos ejetores, dentro de um hangar. Mas há um detalhe devastador. Quando seus assentos se dispararam, os foguetes foram acionados, e eles colidiram na cobertura de concreto a uma velocidade quase sonora. O desastre foi tão brutal que ambos se chocaram contra o teto, morrendo de forma horrenda. Embora canais russos, como o Fighter Bomber, tenham tentado minimizar o episódio, descrevendo como um acidente, a verdade é gritante: o nível de treinamento, disciplina e saúde mental dos pilotos está em ruínas. Imaginando um erro tão grotesco, fica claro que algo fundamentalmente está errado. Eles esqueceram que não estavam sob o céu aberto, mas dentro de uma estrutura de concreto. Nervo abalado? Talvez. Ignorância letal? Com certeza. Essa cena revela uma crise interna que vai além das ações na guerra. Uma fonte do oficial ucraniano Yuri Enot diz que episódios como esse se encaixam numa longa cadeia de equívocos russos. E, à medida que os erros se acumulam, uma questão surge mais forte: qual será o limite? Os pilotos russos não estão mais lutando por uma causa. Eles optam por uma saída que ninguém quer admitir.
A alternativa mais assustadora para o Kremlin é a rendição. Lembra-se do que a inteligência ucraniana revelou em uma operação secreta de 6 meses? Em 2023, eles convenceram um piloto russo do helicóptero Mi-8 a abandonar seu cargo, pousando na base ucraniana com peças essenciais para os aviões de combate. E o que ele recebeu? Uma recompensa de $500 mil e a garantia de uma vida segura para si e seus familiares. Embora pareça distante, esse episódio mostra uma realidade cruel. Pilotos que traem sua própria pátria, entregando seus helicópteros ao inimigo, se tornam símbolos de deslealdade e desmotivação. Como podem combater uma guerra quando deixam seus companheiros na dúvida, assustados e incompetentes? A cena é clara. Uma força aérea que se desmoraliza com cada erro, cada decisão errada, e que está à beira do colapso. Quando uma guerra é desencadeada por pilotos que se entregam ao medo e ao desespero, o maior favor que podem fazer é a rendição. E o que tudo isso nos revela? Que a verdadeira ameaça não são apenas os bombardeios, mas o destino de uma nação que está à beira de um abismo. Você consegue imaginar o peso de uma decisão assim? A linha entre coragem e covardia, entre vitória e desgraça, se esgota a cada erro fatal.